Boa noite, hoje dia 30 de março, eu sou Renata Marques e vamos às notícias de hoje do Catanduva Sem Filtro. Operação policial expõe esquema milionário de golpes com veículos. Carros do Imes Fafica vão a leilão com lance a partir de R$ 2.000. Catanduva comemora mais um prêmio Selo de Ouro na Educação pelo segundo ano consecutivo e Recap na Avenida Olímpia chama atenção pelo momento e localização. Segunda-feira começando agitada na cidade, enquanto muita gente está saindo para trabalhar, a Polícia Civil já estava nas ruas logo cedo, cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão contra um esquema pesado aqui na nossa região. A investigação aponta para uma organização criminosa especializada em fraudes no financiamento de veículos, um golpe estruturado, pensado, repetido dezenas, talvez centenas de vezes. A operação não ficou só em Catanduva, também teve ações em Paraíso, Pindorama, São José do Rio Preto e Severínia. Agora presta atenção de como esse esquema funcionava. O grupo fazia financiamentos de veículos de forma fraudulenta, usando às vezes CPF de pessoas mais simples. Depois disso, escondia os carros para evitar apreensões judiciais. Com o tempo, negociava essas dívidas com os bancos, pagando valor muito abaixo do que realmente deviam. E depois, com tudo regularizado, revendia os veículos pelo preço cheio de mercado. Preço normal. Lucro ilegal em cima de fraude. E não é pouca coisa. Segundo as investigações, 278 veículos já foram identificados dentro desse esquema. O prejuízo passa de 22 milhões. Enquanto pessoas honestas lutam para pagar um financiamento em dia, perdem o sono, se preocupam com as parcelas atrasadas, tem gente montando o esquema milionário, manipulando o sistema financeiro e lucrando em cima disso. E isso não é só um golpe, isso é uma organização, é um método, é uma repetição. E provavelmente ele não começou ontem. E tem um detalhe importante. Às vezes a gente pensa que isso só afeta o banco, mas esse crime afeta, ele impacta o mercado inteiro. Ele encarece o crédito, aumenta os juros e no final, quem paga a conta é o cidadão comum. Agora fica a expectativa de quem são essas pessoas envolvidas, quantas são presas, quem são os de Catanduva, porque quando aparece um número desse tamanho, dificilmente estamos falando de um grupo pequeno. E tem mais, a população quer saber quem são essas pessoas, porque em uma cidade como a de Catanduva, que é provavelmente que não sejam pessoas desconhecidas, é importante por um motivo simples saber quem são, para que ninguém mais caia nesse tipo de conversa. Aqui a gente não finge que isso é normal, porque não é. A gente precisa saber quem se envolve nesse tipo de esquema. Foi publicado um edital de leilão eletrônico aqui em Catanduva. A prefeitura, através do Imes Fafica, vai leiloar veículos considerados inservíveis. Estamos falando de carros públicos, carros que um dia foram comprados com o dinheiro da população. Esses carros são uma Ford Pampa, de 1992, e um Chevrolet Ômega, de 1997. Lance mínimo, R$ 2.000. Agora vamos entender o que isso significa na prática. Esses veículos foram classificados como inservíveis, ou seja, não servem mais para a administração pública. E segundo o próprio documento, manter esses veículos geram custos, ocupa espaço e por isso a solução encontrada foi o leilão. Tudo dentro da lei. Mas agora vem a parte que merece atenção e reflexão. Esses veículos serão vendidos exatamente do jeito que estão, sem garantia, podendo estar quebrados e mais, a dívida é de quem compra. Quem compra é quem paga. O risco é totalmente de quem arrematar. E o poder público se isenta completamente de qualquer responsabilidade depois da venda. Mais uma vez, está na lei. Aqui a gente não está questionando o leilão. Ele é legal. Faz parte das práticas e ele está dentro do que a regra permite. Mas o que precisa ser discutido é o que aconteceu antes dele. Olhar só o final é fácil. O problema está no bem público.
Quantas vezes um patrimônio público chega a esse ponto? Quantas vezes algo que foi comprado com dinheiro público simplesmente se deteriora, até virar inservível? Porque aqui não é só vender um carro velho, é sobre o caminho até ele virar sucata. Por que chegou a esse ponto? Não adianta eu falar que é apenas pelo ano do veículo. Isso é sobre gestão, é sobre o uso, é sobre o cuidado e a manutenção do que é público. Esse carro um dia custou muito mais e pode ser vendido por R$ 2.000. R$ 2.000. Olha o quanto que isso desvalorizou. Porque quando a gente fala do dinheiro público, não existe mais ou menos. Se ele foi mais ou menos bem cuidado, ou se alguém falhou no caminho. A gente não vai fingir que isso aqui é normal também. É um bem público que está sendo descartado. E a Prefeitura de Catanduva comemorou pela segunda vez consecutiva o chamado Selo de Ouro na Educação. Esse selo ele é baseado em indicadores, em números, taxas de alfabetização de crianças na idade adequada, resultado em avaliações, em índices. Ele é técnico. Enquanto se comemora resultado, existem problemas que continuam acontecendo dentro da rede. Equipamentos de ar-condicionado que demoraram para funcionar, reformas que não entregaram o que foi prometido, atrasos em uniformes que a própria prefeitura afirmou estar dentro do programado, transporte com reclamações constantes, profissionais com anos de serviço sendo ou se sentindo desvalorizado, sem reconhecimento, alteração em horário escolar, como aconteceu na escola Otacílio, por exemplo, causando transtornos na rotina de várias famílias, e isso também faz parte da educação. Talvez seja por isso que a grande maioria dos pais não comemoram títulos como esse. É claro que isso não entra nos índices, mas nós que somos diretamente afetados precisamos avaliar sem se apegar apenas aos prêmios, porque a realidade é muito mais importante do que um título. E ainda existem relatos mais graves. Crianças medicadas sem autorização dos pais, segundo denúncias feitas pela própria família, que até hoje tem a sensação de que não foram atendidas, de que a preocupação foi mais com a notícia do que com a criança. Aconteceu em nossa cidade. Ocorrências dentro de escolas sem comunicação imediata aos responsáveis, mostrando a gravidade, também aconteceu. Isso não entra no índice, mas acontece. Outro ponto importante, um dos indicadores avaliados é a taxa de aprovação. A aprovação não é sinônimo de aprendizado. Você pode aprovar sem garantir que a criança realmente sabe ler e escrever, e isso não é culpa da prefeitura, isso é algo que vem estrutural. E enquanto isso, o que aparece é selo, prêmio, comemoração. Prêmios são importantes quando refletem também a percepção de quem vive a realidade. Mas a base continua com problemas que não aparecem nos relatórios. Catanduva segue acumulando títulos, mas também segue acumulando reclamações daquele que tem que ser beneficiado lá no final. E isso não pode ser ignorado, porque a educação de verdade não é a que está no papel, não é a que aparece na propaganda. Educação de verdade é o que acontece todos os dias dentro da sala de aula. E isso não tem como ser manipulado. Os pais, a sociedade acompanham e vê o que acontece aqui, de pertinho. A Avenida Olímpia está recebendo recapeamento completo e olha que interessante. Esse mesmo trecho já havia sido anunciado recap em 2025, mas foram apenas 2 quarteirões na época. Foi anunciado como uma solução para a região. Agora o recap parece que vem completo e não é qualquer lugar. Estamos falando exatamente da via que passa em frente ao recinto de exposições, onde vão acontecer eventos importantes da cidade, como Canta e Encanta e também o rodeio. E aí alguém pode dizer, mas esses eventos sempre aconteceram ali e a avenida nunca foi totalmente recapeada. E é verdade, mas esse ano é diferente, é ano de eleição.
ano de visitas, ano de presença política, ano que a cidade vira vitrine, porque esses eventos não vêm só público, o público comum, não vem só plateia. Vem autoridade, vem político, vem pessoas que querem aparecer, mostrar serviço, mostrar compromisso com Catanduva, e a primeira impressão importa. Ter uma avenida bem apresentada, bem cuidada, bem estruturada, muda completamente a percepção de quem está visitando, principalmente daqueles que vêm de fora. Agora, vamos olhar também com equilíbrio. A avenida precisava de um cuidado, precisava de recapeamento. Precisava sim, como muitas outras também precisam. Mas essa foi a prioridade agora e o momento não parece coincidência. Então vamos olhar pelo lado positivo. Pelo menos uma avenida importante da cidade vai ter uma aparência melhor, vai dar uma melhor impressão e quem sabe esse cuidado não se estenda para outras regiões também. Porque uma cidade que quer atrair eventos, que quer atrair turismo, movimento econômico, precisa, no mínimo, ter bons acessos e uma imagem bem apresentada. Pelo menos é o mínimo que se espera. Agora, o que nós estamos esperando é que esse cuidado não apareça só quando tem plateia. Obrigada a todos pela audiência. Até amanhã no Catanduva Sem Filtro comentado, se assim Deus nos permitir, e que Deus os proteja.